Boa tarde a todos. Mais uma vez, nosso encontro para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, que é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje nós vamos estudar o item 19, que tem o título Benefícios pagos com a ingratidão. Nós vamos falar sobre ingratidão. Então, mas vamos fazer a leitura da nossa página de harmonização, para irmos nos concentrando nas palavras edificantes de Emmanuel, que hoje está no livro Vinha de Luz, é a mensagem de número 30, com o título De Alma Desperta. Emmanuel vai comentar o versículo 6, que está no capítulo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. E Emmanuel dá sequência, nos falando que é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos. Na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos
de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Linda e profunda reflexão de Emmanuel, nessa fala que Paulo se dirige a Timóteo, convidando para não esquecer de despertar o dom divino que nós temos dentro de nós, já sabemos, todos nós trazemos em nós as sementes, o DNA divino, mas que às vezes nos distraímos e seguimos nessa distração, esquecidos de acender a nossa própria luz, de nos observarmos, de ouvirmos os ensinamentos, os aconselhamentos dos amigos espirituais. Esquecemos os exemplos que Jesus, nosso irmão maior, nos deixou, e vamos ainda, de certa forma, atrasando o nosso caminhar, perdendo nessa estrada que a construção é nossa, esquecidos de cuidar do justo, do bom, do belo, e nos envolvemos com as nossas pequenezes, com a nossa rebeldia, com a nossa impaciência, mas, com certeza, é por isso que nós, reunidos mais uma vez nesta tarde, buscando os ensinamentos que vieram tão ricamente trazidos por tantos benfeitores, cada fala de Jesus exemplificando, ensinando, educando, estimulando para a conquista do bem, nós vamos relembrando pouco a pouco e trocando as nossas vivências, fazendo as reflexões para mais fortalecidos, mais firmes nos nossos bons propósitos, seguirmos em busca da luz, acendendo a própria luz que temos dentro de nós. É com alegria que nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos, hoje chegou Sônia, chegou Dalto, chegou José Luiz, beleza. Eu vou repetir que nós vamos falar hoje um pouco sobre benefícios pagos com a ingratidão. Está no item 19 do capítulo 13. Lembrando que todo esse capítulo 13 traz para nós essa orientação de tudo que fizermos, tudo que doarmos de nós mesmos, seja material ou seja espiritualmente, moralmente, que seja para nós, para o silêncio interior, que não usemos isso como propaganda para nos enaltecer, que o crescimento e a prática da caridade pede discrição, pede respeito àquele que está recebendo. E hoje nós vamos falar sobre ingratidão com base nessa orientação que já recebemos. Vamos fazer a leitura do item depois. Vamos primeiro tecer algumas considerações. A própria página de abertura, quando Paulo orienta Timóteo para se manter desperto, e Emmanuel vem ponderando que nós ainda ficamos presos ao nosso estado primitivo,
que era normal, a luta pela sobrevivência, a caverna que nós tínhamos que nos proteger, a comida, era aquilo olhando só para si mesmo. Né? Paulo traz isso, Emmanuel faz esse comentário, essa imensa bagagem que ainda carregamos nas nossas ações, relembrando aquele tempo que nós andávamos sozinhos, isolados, com o tacape na mão, e é meu primeiro, é meu primeiro, é meu primeiro. Então, que nós vamos ainda cair muito, serão grandes as tentações e carregamos grandes inimigos, mas carregamos esses inimigos dentro de nós. O inimigo nosso não está do lado de fora. Às vezes, até podemos pensar que trazemos esses inimigos, fulano, porque não gosta de mim, porque é assim, mas não. Os inimigos dos quais nós estamos falando são inimigos morais, estão todos dentro de nós. Que inimigos são esses? É a nossa raiva, é o nosso orgulho, é o nosso ciúme, é a mágoa, é o desejo do revide que ainda carregamos. E entre esses muitos inimigos morais, nós encontramos a ingratidão, que é um inimigo nosso, e ele aparece numa posição bastante elevada. Claro que não existe uma classificação. Claro que também já aprendemos que o orgulho, o egoísmo é o grande mal da humanidade como um todo. Mas se fôssemos classificar esses inimigos que carregamos dentro de nós, a ingratidão, ele apareceria com certo destaque, sim. E também por quê? Porque é interessante esse papel dele, como se fosse uma personagem na nossa existência, e que ele tem duas caras, ele tem duas faces. Também, tudo na vida tem, no mínimo, dois ângulos. São vários ângulos, podemos ver por vários aspectos, mas, em geral, no mínimo dois. E a ingratidão não fica atrás. Tudo pode ser assim observado, mas, quando falamos da ingratidão, essa dupla face é bem fácil de identificarmos. Por quê? Você pode focar naquele que é alvo da ingratidão, mas você pode analisar a ingratidão focando no ingrato. Então, a ingratidão é para aquele que se sente sofrendo a ingratidão, nós vamos falar um pouquinho mais na frente desse sofrendo a ingratidão, e podemos falar apenas do que nós chamamos de ingrato. Essa ambiguidade que existe entre nós, esse caminho que, ora, nós apresentamos o nosso lado sombrio, ora, tem aquela luzinha que, por mais fraquinha que seja, nós acendemos sempre, principalmente quando lemos uma página como essa, que nos convida a fazer brilhar a própria luz nossa. E é assim, e nos dias atuais, a ingratidão, ela parece que virou uma coisa normal. A gente vai se habituando, vai falando que as coisas são assim mesmo, os filhos são chamados de ingratos, porque eu carreguei 9 meses na barriga, eu passei noites acordadas, eu lavei, enxaguei, passei essa conversa. Aí os filhos que são chamados de ingratos, por sua vez, dizem que são ingratos porque os pais são ausentes,
Os irmãos se acusam de ingratos porque são invejosos. A mulher reclama que o marido é ingrato, que não reconhece o esforço dela, trabalhando fora e dentro de casa. Ele também não fica atrás, aí diz que ela é ingrata, porque não reconhece o sacrifício dele de sair, de trabalhar, de sustentar a casa, as responsabilidades. E nós vamos assim, acusando amigos, que também são ingratos, porque são interesseiros, só aparecem quando estamos bem, e vai todo mundo apontando ingratidão em todo mundo e sem parar sequer para refletir sobre esse mal que a gente carrega dentro de nós como um dos nossos inimigos. E é muito interessante, porque nós esquecemos, inclusive, falamos, reclamamos, é essa teia, e esquecemos que estamos em construção. Nós esquecemos que estamos em construção e esquecemos que esse outro de quem nós reclamamos tanto, com os quais nós lidamos, também estão em construção, mas é um reclamando do outro. E todo mundo se construindo ou se destruindo. E aí nós só cobramos atitudes nobres, dignas de um ser iluminado, do outro. Né? E aí nós vamos carregando esse poço de ingratidão. Sabe? Panela cheia. Aí vamos primeiro ver o lado do ingrato. Por que alguém é chamado de ingrato? Por que nós chamamos que o marido é ingrato, que o filho é ingrato, que o amigo é ingrato? Por quê? Porque não agradeceu, porque nós oferecemos a nossa mão generosa, nós socorremos, seja lá quem for, ofereceu amparo, apoio, e a criatura virou as costas, não agradeceu. Que história é essa? E aí nós vamos chamando essas pessoas que não agradeceram o amparo, não agradeceram o socorro, não agradeceram a generosidade, a dedicação daquele outro. Aí, nós podemos relembrar que terça-feira nós estudamos em um livro a classificação. Estão me ouvindo? Todos me ouvem? Sim, Raquel. É que entrou uma ligação aqui, eu recusei, aí pensei que pudesse ter havido alguma coisa. Então, nós estudamos, né, alguns dias atrás, e terça-feira, inclusive, nós falamos sobre a escala, e vimos que temos variação nessa escala, que cada um de nós está num estágio de entendimento, de evolução, que é diferente do outro. Já aprendemos também na doutrina que cada um de nós é uma individualidade, é uma identidade. Não tem nenhum outro ser exatamente igual. Não tem outra Maria Raquel nesse momento. Maria Raquel, né? Mas não tem outra. Seria difícil, aí ia ser dureza e aguentar duas dessas. Mas não tem outra. Somos únicos. Dentro da perfeição do Criador, cada um de nós é único e cada um de nós está num estágio. E dentro dessa diversidade, há muitos seres que se acreditam somente credoras de receber ajuda. Existem os que se acreditam privilegiados na vida.
mesmo necessitados, agem fingindo ignorar a própria fragilidade, a própria necessidade. É a condição espiritual daquele ser. Aí, de repente, são seres que não tiveram oportunidade, não tiveram a menor orientação na vida, não receberam ensinamentos, nunca ouviram falar de moral, de ética, de nada nesse sentido. Nunca ouviram falar da interdependência nas relações. Acham que estão no mundo para receberem, acham que estão no mundo para serem servidos, acham que estão no mundo para levarem vantagem, para passar a perna no outro, inclusive. Não aprenderam sobre troca. E que tipo de troca? Troca de conhecimentos, troca de afeto, troca de respeito. Nunca ouviram falar de limites, que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. A gratidão passa por tudo isso. Isso é o lado do ingrato ali que a gente está vendo. Mas tem também o que se acha vítima da ingratidão. É assim mesmo, a gente fala que é vítima, se acha. Como é que nós nos referimos em relação à ingratidão quando nós estamos acusando alguém de ingrato? Ai, eu estou sofrendo uma ingratidão. Fulano, sabe, a fulana ali está sofrendo ingratidão, coitada. Fez tanto por aquela criatura e aquela criatura agora não corresponde. Vira as costas, partiu sem dizer sequer um obrigado. E, às vezes, além de não agradecer, ainda nos passa uma rasteira. Passa para trás, aproveita de uma situação. Mas, ontem, no nosso estudo do livro O Nosso Lar, houve um exemplo disso. Andréa relatou uma experiência com o filho dela, Manuel, que estava numa situação de trabalho e estendeu a mão para um colega de trabalho, ensinou o que foi possível ensinar e, justo numa primeira oportunidade, foi passado para trás, foi lesado de alguma forma, não vem ao caso, é um exemplo prático, mas não vem ao caso os detalhes, foi passado para trás. Mas não é assim simples, é essa análise que é importante nós fazermos. Passou para trás, sim, deu uma volta lá no Manuel, mas quando vamos olhar a história, a existência desse ser nesse período, nesse momento, nessa reencarnação, é uma história como nós falamos antes. Não foi dado oportunidade, não recebeu oportunidade de aprender nada, nenhum ensinamento sobre valores morais. Então, como que vai saber ser grato? Não recebeu, não foi orientado e vem com uma carga, provavelmente já veio também com uma carga, uma bagagem para aprender coisas, para dizer, ótimo, reencarnei num ambiente hostil, mas eu aprendi coisas quando estava no plano
espiritual. E agora, vou colocar em prática aqui, vai ser a minha prova, diante de uma família desestruturada, desequilibrada, que acha que só leva vantagem se passar o outro para trás. A minha prova, eu não passei nela, eu recebi informações enquanto estava na pátria espiritual, mas chega aqui, diante da prática, de novo, nós falhamos. São as tentações ali que Emmanuel nos relata aqui. Vamos sofrer tentação, que vai cair muitas vezes, vai sofrer decepções, vai ficar desanimado, mas está aqui, vamos embora. É imprescindível marchar de alma desperta. Esse que passou o Manuel para trás ainda não despertou, não recebeu nada e não despertou. E é natural pensar dessa forma, porque também é a nossa condição. Nós também estamos em prova. Se não fomos reprovados nessa matéria, podemos estar sendo reprovados em outras. Então, é a famosa construção. Olha para o outro. Aí, mas ainda, como nós estamos, esperamos, talvez não exatamente a gratidão, que às vezes pode até estar no coração do outro, apenas não expressou, apenas não deu visibilidade, mas o que esperamos mesmo do outro, muitas das vezes, é o obrigado. E esquecemos que o obrigado traz para nós a ideia de retribuição, obrigatoriedade de retribuir. E nós, no fundo de nós, queremos sim ainda ser reconhecidos, até mesmo bajulados. Muitos de nós queremos ainda muito, muito mais. Nós queremos que o outro se dobre, que o outro se curve ao nosso poder, seja um poder material, seja um poder psíquico, emocional, mas que ali que nós tenhamos as rédeas sobre aquele outro. Lamentável, mas ainda muitos de nós gostamos de lidar com o outro ser servil. E aí nós vamos apresentando as justificativas, os nossos desculpismos. Nós falamos logo de que forma? Ah, está pensando o quê? Tenho lá cara de bobo? Está me explorando, não quer nada com nada, está acomodado, só está querendo receber o bem bom, eu que fique doando. E aí, claro que não afastamos, não podemos ser radicais. Há seres que realmente se acomodam numa situação de estar recebendo tudo. Nessa vida, esquece que tem que é importante essa troca educativa. Mas se a gente vai parar, que seja com essa intenção de educar, porque muitas vezes nós podemos sim pensar de estar fazendo o bem para alguém e na verdade, estamos estragando, estamos tirando a possibilidade daquele reagir, estimular aí a busca de soluções, de abrir portas. Né? Então, nós vamos podando essa oportunidade de crescimento por conta das facilidades, dos excessos que nós vamos disponibilizando. Isso é uma coisa, pode acontecer sim. Só que, nesse caso, nós precisamos rever as nossas próprias atitudes. Como que é? Nós estamos fazendo isso conscientes dessa necessidade educativa? Sim, não vamos parar
um atendimento a alguém porque estamos nos sentindo ofendidos. Aí não, aí é diferente. Eu avalio a situação e eu paro, não por me achar boba, não por achar que eu esteja sendo explorada, mas define que ali tem uma situação que precisa ser corrigida. Aí faz isso com tranquilidade, faz isso com confiança em si mesmo, não fica carregando a preocupação se vai ser mal entendida, eu não vou parecer boazinha, poxa, eu agora vou ficar com a minha imagem arranhada porque eu não estou mais atendendo, eu não estou mais me doando. Não. No caso da consciência de um processo educativo, você serenamente, com a sua decisão tomada, você não vai atender porque você não concorda com aquela conduta, mas também você não vai impor a sua. Aí é diferente. Nós estamos falando, quando pretendemos conduzir a reflexão, é essa, de estar fazendo, mas se sentindo ofendido, porque não recebeu o reconhecimento. E aí, nesses casos, nós logo partimos para as censuras. Volta aquela coisa da reclamação, de acusar o outro de ingrato. Se volta para vibrações negativas, que com certeza atinge o espírito daquele ser que já tem a alma ferida, aquele ser que já não recebeu oportunidades, que já está ali necessitando muito mais de atenção, de prece, de orientação, do que de críticas e vibrações negativas. Esse ser está ali equivocado nas suas escolhas, tem a alma vazia, pode estar vazia de tudo ali, as escolhas no sentido contrário, mas um dia vai despertar. E aí é a necessidade de olhar para nós, porque se a alma daquele outro está vazia, está equivocado, nós também estamos equivocados. Só que a nossa alma não está vazia, está cheia de quê? De orgulho, de vaidade. No lugar de buscar a compreensão, continua exigindo retribuição. Aí, o mérito da caridade, o mérito da doação se perde. Nós voltamos para aquela questão. Olha que estamos os dois, ingrato e o que pensa ser alvo da ingratidão, na mesma situação. Os dois estão se construindo. Não adianta olhar para o outro e cair de crítica em cima dele. Nesse momento, é importante se observar, se perguntar o que é que está me incomodando com a atitude do outro. Não é que o outro me incomode, sou eu, cada um de nós é que se incomoda com o que o outro está fazendo. Por que não aproveitamos a oportunidade para perguntar para si próprio o que eu posso aprender com esse incômodo que eu estou sentindo? Que o outro despertou, mas despertou em mim, fui eu que abri essa porta. Então, é olhar para si próprio, buscar esse conhecimento. E aí fica uma pergunta para cada um de nós. Nós sabemos ser gratos? Nós paramos para avaliar quanto recebemos de dádivas divinas a cada dia? Nós paramos para refletir como é a nossa existência?
essa reencarnação atual, como que é a nossa vida familiar? A família de origem, a família constituída, se constituímos, se os nossos pais falharam, foram omissos, foram ausentes, mas possibilitaram a vinda nossa para cá, para o aprendizado. Como que é a nossa relação com a família universal, o nosso vizinho, com aquele que nós encontramos na condução, no mercado, na padaria? Nós lembramos, por exemplo, dos que plantam, dos que colhem, dos que embalam, dos que transportam a comida que chega à nossa mesa? Nós sabemos vibrar gratidão com essas coisas quando acordamos e temos a nossa visão perfeita, os nossos movimentos, o ar que hoje falta para tantas pessoas, e nós respiramos naturalmente, nós sabemos agradecer no nosso trabalho, esse trabalho que nos garante o sustento, que possibilita exercitarmos a honestidade, que possibilita o exercício tanto com o superior quanto com o que tiver inferior a nós, o que for subordinado, se a nossa relação for de orientação, de administração. Pensamos nisso tudo como motivos de gratidão. Toda essa providência que Deus nos abençoa, nos provê principalmente de oportunidades. O que fazemos com as oportunidades que estamos recebendo? Voltamos ao ponto, é só reclamar. Reclamamos daquilo tudo que já falamos, dos pais, do marido. O marido é um estorvo, os filhos, um horror de rebelde. Né? Aí o chefe é um tirano, o subordinado é preguiçoso. Aí imagina quando chega a enfermidade, quando chega a dor, quando chega o sofrimento, as provas, né? Aí é total, né? É reclamação. Aí qualquer coisa pode ser razão, sim, tanto para agradecer como para reclamar. Depende do ponto de vista, depende daquele olhar, da dupla face, da múltipla face. É pena, mas ainda escolhemos a queixa. Né? Se chove, a gente reclama, e aí se faz calor, porque o sol está muito forte, se está de noite, a gente quer que esteja de dia, e aí se está de dia, que chegue logo à noite, qualquer motivo. A gente tem tanto para reclamar, mas tem também para agradecer. E aí, para a sequência, vamos fazer a leitura do item e ver o que é que esse guia protetor que trouxe essa mensagem em 1862, mas que está atualíssima. E ele começa perguntando justamente, por isso que nós optamos por fazer as reflexões antes, porque ele vai trabalhar a pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Olha só, que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Repetir para ficar bem presente para nós. E esse guia protetor está aqui trazendo que nesses, ou seja, nos que deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, nesses, a mais
egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único bem agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. E fracos aqui pode ser por necessidade material ou a caridade moral, a necessidade moral. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós, e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais lerdos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que o recebeu se lembrará dele, e essa lembrança será o seu castigo. Castigo aí, entendendo que é o peso da sua consciência. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta sentença. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Vamos fazer o contrário, então? Agradecer por tudo a partir de agora, inclusive se algum ingrato aparecer no nosso caminho,
aí nós termos a oportunidade de nos libertar e aos pouquinhos, nos libertando do nosso passado equivocado também, porque se passamos pela experiência da ingratidão, provavelmente é pela necessidade de refletirmos sobre ela. E aí vamos nos renovando para esse mundo de regeneração que está aí batendo a nossa porta. Agora passo para vocês. Bom, vou falar, Raquel. Vou abrir aí o parlatório. Como sempre, você distribui muito bem teu conhecimento com todos nós e é um sinal, né? Um sinaleiro para aquele, ou para nós, todos nós, começarmos a, de alguma maneira, dentro do tema da ingratidão, vou falar só da ingratidão, que a gente comece a se voluntariar. Eu acho que o maior remédio contra os ingratos é você se voluntariar, porque você não sente. No momento que você começa a contribuir com os ditames de Jesus, com as coisas de Jesus, Jesus não esperou nada em troca daquilo que ele fazia. Ele queria o nosso bem, queria muito o nosso bem. Então, ele distribuiu tudo que sabia, tudo que podia, com um único propósito, para que nós nos melhorássemos. Não que ele tivesse algum tipo de remuneração, mesmo que fosse uma remuneração carinhosa, afável, nada disso. Ele não queria nada disso, sabia da nossa pequenez. E é interessante quando qualquer um de nós temos outros irmãos contemporâneos aos nossos dias, que eles se voluntariaram a ajudar, e eles não querem saber se é preto, se é branco, se é amarelo, se é índio. Ele não quer saber a quem ele vai ajudar e, às vezes, não quer nem conhecer pessoalmente as pessoas do qual eles fazem o trabalho voluntário deles. Não esperam gratidão de ninguém, porque servir é a maior virtude que tinha Jesus. Não esperava gratidão, ele servia simplesmente. E tem um ditame de Jesus que ele diz, uma das máximas do Senhor: quem quiser ser o melhor, que sirva melhor. E quem serve não espera gratidão, ele serve. Ele não tem nada para receber de volta, ele simplesmente serve. Isso é uma das máximas do Cristo Jesus. E nós temos, com alguma experiência, ainda sentimos a ingratidão daqueles que estão próximos de nós, quando, de alguma forma, a gente, né, se envolve muito diretamente e depois a gente acha que a pessoa deve alguma coisa para nós. Isso você relatou aí na questão, e a pessoa não deve nada para nós. Jogue semente aos pássaros, e você não pode esperar que o pássaro venha te dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado por você. Jogue as sementes para eles e, enfim, joga no telhado, porque você não vai nem vê-los no telhado. Faça de alguma maneira, né, que seja produtivo, né? Semeie pelo caminho que você passar, mesmo se as flores não vierem te agradecer de alguma maneira, nem se nunca mais você passar por aquele caminho, semeie, né? Quem planta jacarandá ou quem planta tâmara não vai comer da tâmara. Não tem porquê, né? Quando você se voluntaria, né, a servir. Isso é um santo remédio contra os ingratos, porque a ingratidão nos fere quando nós, de alguma forma, estamos abertos, né, a um agradecimento, a uma questão dessa ordem. Então, eu deixo assim para todos nós, e muito mais para mim do que para todo mundo, é o despreendimento. Faça, não olhe a quem, não deseje nada de volta, vai fazendo, porque tudo isso, e coloque aos pés do Senhor. Senhor, hoje eu fiz um monte de coisa que pode ter sido útil para alguém. Está nas suas mãos, está nos seus pés, né?
Aí é a minha contribuição. Maravilha, Dalto. Nossa, esse exemplo dos pássaros é lindo. Pois é dessa forma, é semear flores, alimentar os pássaros. Está aí, não precisa esperar, né? Mas quando a gente fala do humano, a gente quer, né? De volta. É verdade, é verdade. Mais, né? Muito obrigada, Dalto. Quem mais? Tem alguém na fila? Não? Assim, Não, Marcos, saudade pode de falar. você. Porque eu estava, sem mais que eu estava ali papando, eu estava almoçojantando. É tudo uma coisa só. Então, eu estava longe do computador, agora que eu cheguei aqui. Mas eu estava ouvindo. E enquanto a Raquel estava falando, eu estava lembrando de uma fala do nosso irmão Luiz Antônio Mileco, né, que ele sempre dizia isso. Todo o programa dele, domingo, na Rádio Rio de Janeiro, ele dizia, falava assim, recebo, aceito e agradeço. Isso era sempre, ele tocava em qualquer assunto, e ele achava uma brecha para enfiar essa frase, recebo, aceito e agradeço. Trazendo isso para essa questão da ingratidão, a gente pensa o seguinte, aquele que recebe a ingratidão e reclama que recebeu a ingratidão, está sendo tão ingrato quanto. Porque se a gente pensar bem, cada ingratidão recebida de um irmão nosso, seja lá pelo que for, é uma chance que o alto está nos dando de progredir. E se nós reclamamos, nós estamos sendo ingratos com aquela oportunidade que o alto nos deu. Porque a gente podia estar encarnado aqui, né, em situações bem piores que nós estamos. Mas não, nós viemos para aprender a nos moralizar. Tantos irmãos nós estão vivendo situação tão difícil, fisicamente falando, inclusive, e nós temos aqui o corpo saudável, a mente, que é o principal, funcionando bem e podendo se manifestar através de um corpo que corresponde, né, ao seu pensamento, que tem muita gente que pensa pra caramba, mas o corpo não tem como, então ele não tem como manifestar. E nós temos tudo isso. Então, há oportunidade que a gente, às vezes, reclama de receber uma ingratidão, e não tem como você não detectar. Não vamos ser hipócritas. Né? Mesmo que você não espere nada de alguém, você faz com todo amor, todo carinho, todo respeito. Quando você recebe um nada, tudo bem, mas quando você recebe uma patada, daquele a quem você está só ajudando, a patada aqui entre aspas, né? Recebe uma facada pelas costas, né? Você pode não dizer para ninguém, mas você detectou, você faz o seu... Intimamente você faz o até tu, Brutus. Que você se deu, se entregou, fez tudo que podia aquela pessoa fez uma covardia com você. Então você tem como detectar isso. Mas aí é que está. Em vez de reclamar com a pessoa ou passar recibo, mostrando para todo mundo que você ficou, agradece a Deus. A oportunidade de ter recebido aquela ingratidão e de não ter reagido de maneira negativa, porque isso é sinal de progresso e são oportunidades que o alto nos dá. Foi nisso que eu estava pensando quando a Raquel estava falando, baseado nessa fala do Mileco, que desde que eu ouvi na primeira vez na Rádio de Janeiro, ele sempre falava toda semana, e eu ouvi o programa dele toda semana, e isso não me sai da cabeça. Recebo, aceito e agradeço. Recebo, aceito e agradeço. Eu acho que, para quem quer progredir, não tem coisa melhor. É receber, aceitar e agradecer. Era isso. Beleza, isso é de um filósofo, eu acho, chamado Hermógenes. Eu não sabia. Muitos espíritas falam, repetem, porque é muito importante. Muito importante. Recebo, aceito. Obrigada, Marco. Não é de quê? Eu aqui aprendi contigo. Não, aqui é troca. Zé Luiz gostou quando falou de alimentar os pássaros também.
Ele abriu o maior sorriso. É uma imagem bonita, né? Você, É quando uma joga imagem o ar, né, você não espera nada de volta. Vai esperar o que de passarinho, a não ser um piozinho, se é que ele vai dar um pio, né? Muito legal. A gente tem uma amiga, né, a Claudete, que sempre fala assim: eu não tenho nada a reclamar, somente agradecer. Eu acho que esse é o grande lance. Chegar nesse ponto, né, que você não tem nada mais a reclamar, nem reclamar da ingratidão, é um passo à frente. Apesar que isso é uma coisa para mim tão difícil que eu acho que assim, eu percebo que não está sendo sincero demais, né? Ela fala assim: não tenho nada a reclamar, somente agradecer. Eu estou vendo situações ruins, né, próximas, né? Mas mesmo assim ela continua falando: não tenho nada a reclamar, somente agradecer. Quando eu chegar nesse ponto, aí acho que esse é o entendimento melhor, né, o maior desse ensinamento, né, da ingratidão. A gente, quando lida com isso, eu já lidei com muito com gratidão, né? Infelizmente, é isso mesmo, a gente percebe. E quando percebe isso, é porque tudo que a gente percebe de erro dos outros é porque está em nosso coração. No momento que a gente não percebeu mais nem ingratidão, significa que nós não vamos ser ingratos. De alguma forma, em alguma medida, a gente acaba sendo ingrato, né? E é difícil lidar com isso. Bom, eu era responsável por estagiários, né? Então eu dava do meu melhor para os estagiários e às vezes tinha uns que retribuíam de uma forma muito esquisita, né? Reclamavam e tal, e a gente dando o maior esforço para o melhor. Então eu tento fazer isso o máximo possível, não ter nada a reclamar, somente agradecer. Quando a gente lida com essa gratidão, na verdade a gente espera, né, que haja simplesmente um obrigado. Mas no coração nosso está pedindo uma retribuição. Por isso que é tão difícil. A gente ainda está no terra-terra, né, buscando uma retribuição. Você não é o feitio do pai e da mãe, né, mas o pai e a mãe quer que o filho chegue a uma certa idade, que ele retribua, entre aspas, né, com estudo, com educação, né, com o bem-estar geral que ele esteja criando, né, às vezes até com um bom casamento, com um bom emprego. E quando isso não acontece, né, os pais e as mães, infelizmente, falam que fica ingrato. Né, porque você espera, cria uma expectativa, e essa expectativa inclui uma retribuição. A gente precisa vencer esse. Eu estou falando assim, não estou generalizando, mas é como um amigo fala, eu estou falando no plural, mas no singular. A gente lida, quando lida com os filhos, eu estou no segundo casamento, então, assim, existe uma distância entre eu e os filhos do primeiro casamento, e, assim, sempre dá aquela dorzinha do cotovelo e tal. Claro que o responsável fui eu. Se eu não tivesse me separado, não estaria como está hoje, mas você sente uma coisa e não consigo superar, a gente não consegue não reclamar e agradecer, né? Mas esse é o ponto. Eu estou falando assim porque a gente precisa primeiro reconhecer na gente a dificuldade, reconhecer na gente, não digo erro, mas sim a falha, né? A falta. E é sobre isso que a gente precisa superar. E assim, porque a palavra ingratidão ela é muito vasta, né? Da mesma forma que eu vejo a ingratidão sendo muito vasta, eu vejo as pessoas colocando assim, gratidão. Simplesmente uma palavra solta, gratidão. Não sei o que, gratidão. E assim, no fundo, o pensamento é assim: mas gratidão de quê? O que essa criatura está querendo dizer com isso? Porque a gratidão solta no ar, né, é como o Dalton falou, semente a passarinhos. E ela não tem um sentido forte, né? Não tem um sentido. Gratidão? Sim, nós somos gratos por estar aqui hoje, somos gratos por estar experimentando essa vida, somos gratos por estar na Terra, somos gratos por acreditar em Deus, mas nem por isso eu fico dizendo assim, gratidão. Eu prefiro dizer, se tiver gratidão, colocar junto gratidão do porquê, porque senão fica quase que uma ingratidão. Para mim, a palavra gratidão solta, essa pessoa deve estar reclamando de alguma coisa, parece que alguém foi ingrato com ela e ela diz: não, estou grato por isso mesmo, eu estou em gratidão. É isso, gente. São muitas reflexões, mas o importante é que foquemos em nós.
Pode falar? Acho que sim. Pode sim, não tem ninguém na fila. Então, eu estava lendo, mas eu não me recordo bem qual estudo, que comprova que as pessoas gratas, que são naturalmente gratas, são mais felizes. E isso é muito bacana, né? A gente está caminhando, está aprendendo. Eu acho essa lição linda, fiquei muito emocionada com a leitura do texto do Evangelho, muito embora eu já tenha lido várias vezes. A leitura da Raquel me comoveu muito. É uma das partes do Evangelho que eu mais gosto e eu acho uma lição muito difícil de aplicar, conforme o Zé Luiz disse, né? Porque vivenciar a gente está a caminho, né? Então eu acho que no momento que nós não sentirmos mais a ingratidão, não sentirmos mais necessidade de sermos retribuídos por um bem feito, nós já estaremos bem adiantados, mas tomar consciência disso e nos esforçarmos para não ter esse sentimento de ingratidão, né? Não sentir a ingratidão nos afetar, já é um caminho, sabe? Esse esforço é muito difícil para mim. Mas eu acredito que eu sou muito mais grata, eu vejo muito mais gratidão nas pessoas e consigo ver muito mais a gratidão do que a ingratidão, mas a ingratidão ainda me machuca muito. Então, talvez esse tema tenha me tocado bastante, bem profundamente por esse sentido, porque nos últimos dias, né, conforme Raquel inclusive falou, nós comentamos ontem sobre isso, né? Como que a gente pode esperar de uma pessoa que ela retribua com amor, com amorosidade, se ela não aprendeu isso, né? Então, o meu filho, a gente comentou sobre isso aqui em casa, e eu disse, retribua com amor, meu filho, dê para ele o que a vida não deu. Então, assim, é muito fácil quando a gente não tem laços afetivos com essa pessoa, quando a pessoa que nos ofende, que nos magoa, não é da nossa família, né? Então, é mais fácil, mas quando a gente passa por situações dentro da própria família, conforme o Zé citou, né, que a gente sempre espera que um filho retribua de um jeito ou de outro, do nosso jeito esperado, alguma coisa, a gente sempre espera retribuição. E não é isso, né? Porque a gente esquece, depende muito do nosso ponto de vista, né? Então, o texto, ele me tocou profundamente. A gente acaba mirando apenas no momento que vive, né? Mas nós somos espíritos milenares vivenciando uma experiência material, né? Uma experiência aqui na Terra. Então, não podemos nunca esquecer disso. E o que a gente hoje acha que é ingratidão é uma oportunidade, né? Conforme Raquel nos ensinou, eu acho que o estudo, eu tenho certeza que o estudo foi perfeito. Eu quis colocar aqui o que eu sinto, mas apenas para contribuir um pouquinho, mas o estudo foi perfeito, muito bom. Gratidão, Raquel. Obrigada. É difícil, é bem complicado na prática, né? Claro. E nós vamos ver na próxima quinta-feira esse aspecto da beneficência exclusiva para as pessoas que pensam como a gente, que são o sangue do sangue, aí vai fechar mais ainda nessa questão. E aí é muito interessante, mas a necessidade, de fato, todo o nosso esforço quando, né, a página foi, sim, perfeita e não foi escolhida. A página, eu não estou em casa, né? E aí Josi que me emprestou o livro, e eu abri ao chamado acaso, e justo o título de Alma Desperta, e
Emmanuel começa dizendo o quanto é indispensável o esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Nós esquecemos sempre que somos ainda muito primitivos, ainda muito presos à época que nós vivíamos para nós mesmos. Então, quando uma ação que nós julgamos ingrata e acusamos alguém de ingrato, na verdade, é a nossa sensibilidade, é o nosso melindre, a nossa carga de orgulho, de vaidade. É muito interessante, é muito interessante. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e falamos de uma terceira, que é muito ligada a mim afetivamente e tudo. E essa pessoa sabe disso. E aí, mas fez questão de dizer assim: olha, antes de você chegar na vida dessa pessoa, eu ensinei tudo para essa pessoa. Porque essa pessoa já chegou para você pronta, já chegou assim para ser amada, para ser digna de afeto. Mas eu conheci essa pessoa bronca, e eu que fiz, eu que esculpi, eu que dei, eu que isso, eu que... E aí foi muito interessante, porque eu disse: ai, que ótimo, muito obrigada por já ter trazido nessa condição tão elevada, que boa. Mas é muito interessante, porque o eu falando muito alto, porque, olha, eu fiz, eu aconteci, e aí saiu desfiando um rosário de benesses feitas. E aí, mas ainda somos assim. Eu trouxe esse exemplo, mas é compreensível, né? Que cada um tem ainda uma necessidade específica de querer os louros, a glória, o aplauso, o brilho do que faz, esse reconhecimento, como se tivesse aí, né, num palco, e aí a última cena, e antes que a cortina se feche ou a cortina reabre, para que se receba os aplausos. E ainda, né, se o aplauso for de pé e pedindo bis, é melhor ainda. Nós estamos num estágio parecido, mas vamos. Essa construção é importante. Caminhamos juntos, nos despojando, né? E aquilo, quando der vontade de reclamar, para a gente tentar manter o silêncio. Eu tinha, tempos atrás, bem antes da pandemia, deve ter uns 3, 4 anos, no grupo de convívio aqui com a Josi, um dos irmãos dela, nós fizemos um desafio, lançamos no grupo quem passaria uma semana sem reclamar. E aí era uma graça, porque cada dia um caía, escorregava na casca de banana, e aí, ai, não dei conta, eu já estava no terceiro dia, e aí vou recomeçar. Aí recomeçava a contar, e aí a gente fazia aquela troca. Mas isso foi uma constatação ou foi uma reclamação? A gente fica também tentando camuflar. Será que eu estou reclamando mesmo ou será que eu estou constatando? E aí, claro, uns conseguiram
ficar 10 dias, outro não passou do primeiro, desistiu, outro ficou 5 dias, mas é um exercício interessante, porque deixa a gente ligada, é como se fosse uma disputa do bem, né? Vamos ver quem consegue ficar 24 horas sem reclamar, agradecendo, só agradecendo a tudo, todas as oportunidades, porque tudo é motivo para reclamar ou para agradecer. É parecido com o sim e o não, que tem na questão do Livro dos Espíritos, né? Da mesma forma que responde o sim, não resiste às tentações, o não, nas mesmas quantidades de letrinhas, mas como que é difícil a gente dizer não às tentações. É verdade, está lançado o dever de casa, ficar 24 horas agradecendo. Vamos ver quem consegue. Prestaram atenção, né, meninos e meninas? Para mim só funciona se tiver um aparelhinho de choque, cada vez que eu reclamar, eu tomo um choque. Aí eu vou aprender, tem que ser igual cachorro, sabe? O pessoal adestra cachorro assim, ele vai fazer um negócio e não pode, ele toma um choquinho, o meu negócio não vai, ele toma um choquinho. Aí ele acaba não roendo mais aquele negócio. Para mim só vai funcionar se for assim. Agora, eu não sabia que Raquel já conversava com Deus. Porque a pessoa chegou para a Raquel e disse que entregou a outra pessoa já pronta. Eu acho que nem Deus entrega ninguém pronto, quanto mais a pessoa. Pois é, prontinho. Eu consegui, Marcos, Helena, eu consegui manter o silêncio e não, assim, eu agradeci. Eu disse, ai, que bom, que ótimo, né? Que essa pessoa chegou para mim com essa beleza, com essa prontidão. Eu não debochei, eu não ri, mas, assim, no íntimo é aquilo. Tem uma história, né? Que um mestre da meditação estava com um discípulo e eles lá no exercício de meditação. E aí, quando conclui, fazem a avaliação e o discípulo diz: Ah, mestre, veio um mosquito e me picou. E eu consegui manter a postura, não matei. Mas como me incomodou aquilo, quase que eu dou um tapão e mato ele. E aí o mestre diz, vai chegar o dia que você sequer vai ter vontade de matar um mosquito. Você não vai nem pensar, você não vai nem sentir o mosquito, né? Tipo isso. Mas é isso. Eu pensei ainda, disse, nossa, né? Que mérito, e eliminou, inclusive, a capacidade da pessoa de se construir. Não, eu que fiz tudo, eu que dei o caminho, eu que ensinei tudo. Hoje você conhece essa pessoa que você admira, e você admira porque tem muitas qualidades, mas eu que desenvolvi as qualidades dela todas. Aí eu, né? Beleza, mas eu pensei, ainda penso. Penso e logo existo, né? Faltam 5 minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tati, não sei quem é que está aí. Nádia. Eu estou aqui, mas não tem ninguém de mãozinha levantada. Tá bom. Eu estou quietinha aqui. Tá bom, então. Podemos encerrar, então? Sim, foi Acho que sim. sim. Tá bom, Sim, Sim. sim. Então, eu vou
antes de pedir a alguém para fazer a prece, eu vou só repetir a questão do nosso estudo hoje, porque ela é muito importante. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Zé Luiz, você pode fazer a nossa prece final? Sim. Obrigada. Então, Senhor, agradecemos mais essa oportunidade de aprender um pouquinho mais de tua lição, aprender um pouquinho mais de como somos imperfeitos, amigos, de quantas necessidades temos na nossa jornada. Te pedimos que nos abençoe em nossos propósitos e que a nossa ingratidão contigo seja de alguma forma compensada com a nossa gratidão com os outros. Que nós possamos, Senhor, olhar a sua jornada em paz, aprendendo, desenvolvendo e ajudando a tantos irmãos necessitados nesse instante. Que a tua paz, Senhor, se faça em nossos corações agora e sempre. E possamos, Senhor, virar essa página da ingratidão, possamos também ser seres muito melhores. Obrigado por tudo. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Que seja, Muito graças bom.